dispensações, né? Algum dos irmãos saberia me dizer o que é uma dispensação? Vai, eu anotei aqui, deixa eu pegar a foto. Quem anotou pode responder também. A dispensação Um espaço de tempo que tem início e fim. é um período de tempo com início e fim. Então, o apóstolo Paulo, ele nos deixou 3 dispensações, né? A dispensação do mistério, né? Da graça e plenitude dos tempos, tá? Em qual dispensação está a nossa matéria, escatologia? Da graça. É Falou que pergunta? o atual era da graça, pelo menos. Foi o pé atrás. É, A gente estava dispensação da graça a gente se encontra, ou dos gentios. A gente se encontra. E a nossa matéria de escatologia que nós estamos estudando, em qual dispensação ela se encontra? Plenitude dos tempos. Isso aí. Então, nós temos, segundo o apóstolo Paulo, Efésios, né? Efésios 3 e 9, tá? Nós temos a primeira dispensação, que é do mistério. Tá? Nós temos a segunda dispensação, Efésios 3, quem é que anotou? E 2. 2. Qual é a dispensação, irmã? Da graça. A graça. Tá. Nós vimos também que tem uma terceira dispensação, né? Efésios 1 e 10. 1 e 10. Os irmãos chegaram a ler em casa depois? Nós lemos aqui na aula, né? Hoje nós não vamos ler tudo, né, irmãos? Vamos recapitular. Os irmãos estão chegando, mas nós já lemos todos os versículos. Se nós for ler de novo, nós vamos tomar tempo, né? Plenitude dos tempos. Tá bom, irmãos? Essas são as 3 dispensações. Segundo o Dr. Scofield, né, ele achou 7. Né? Os irmãos vão ver, muitas pessoas vão falar 7 dispensações. Inclusive, né, ele achou uma dispensação chamada lei. Né? Os irmãos sabem me dizer por que a lei não pode ser uma dispensação? Nós estudamos isso na última aula. Porque a dispensação tem um início e tem um fim. E a palavra, a lei é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não terá fim. Então, a lei não pode ser uma dispensação. Tá bom? Só para, se alguém vier debater com os irmãos, né, a respeito disso, porque as pessoas, então, elas vão, às vezes, debater com a gente sabe, mas às vezes não sabe dizer o porquê, né? Então os irmãos já sabem, né, que 7 dispensações não estão na palavra, né? A palavra diz 3 dispensações, né? Se quiser ficar com o Dr. Scofield, pode ficar, mas nós vamos ficar com Paulo e a palavra de Deus. São 3 dispensações. A primeira dispensação é do mistério. Quem sabe me dizer o que é um mistério? Nós estudamos também. Mistério não revelado e revelado. Dividido em 2. Sim, é dividido em 2, né? Mistério não revelado e mistério revelado. Olha aí, a irmã Ruth já está dando a resposta para vocês. A dispensação do mistério, ela se divide em mistério não revelado, tá? Não revelado e mistério revelado.
era um mistério escondido no seio do Pai, né? Então, como Jesus ele era um mistério, ele só vai ser revelado no Novo Testamento, né? Aqui é Antigo Testamento e aqui é Novo Testamento. Então, Jesus ele é revelado somente no Novo Testamento. Esta dispensação do mistério que vai se encerrar, né, que já se encerrou com Cristo, né, sendo revelado ao mundo. Tá? Agora, quando Cristo se revela, né, nós temos uma nova dispensação. E aí nós estudamos também, né, essa dispensação da graça. Tá? E a dispensação da graça, irmãos, vai ter início com, né, Jesus na cruz lá. Ó. Jesus na cruz, dispensação da graça. Né? E o que acontece quando Jesus morre na cruz? Nós já vimos isso, né? Estudamos o casamento judaico, tá? O casamento judaico ele tem 3 fases, tá? 3 etapas, primeira, segunda e terceira. A primeira etapa do casamento judaico é a promessa, tá? Promessa. Promessa ou noivado, também pode ser. Noivado. Ou seja, Efésios vai dizer que a igreja é prometida a Cristo. Tá? Deus já antes da fundação do mundo, a igreja já é prometida a Cristo. Então já houve uma promessa. Na cruz houve o que, irmãos? Quem sabe falar? Na cruz. Quando Jesus morre, acontece o quê? Esposa vai. Desposamento. Era a segunda etapa do casamento judaico. O desposamento ou casamento, tá? Casamento. Porque aqui eles iam diante do juiz, tá? E eles atingiu a maioridade, depois da promessa atingir a maioridade, eles iam diante do juiz e eles casavam, tá? Eles casavam e assinavam um documento, né? E aí o que acontecia depois? Voltava para onde? Ele ia para a casa do pai dele e ela ia para a casa do pai dela. Que casamento legal, né? Para depois que ele ia para a casa do pai dele, ela para a casa do pai dela, até que ele preparasse um lugar para eles morar, tá? Aí ele vinha novamente, tá? Para buscar ela para as bodas, né? Aqui é a terceira fase do casamento, a festa, as bodas. Aqui é a promessa, o noivado. Aqui é o desposamento, o casamento. Nós vimos que José já estava desposado com Maria, ele já estava casado com Maria. Nós vimos vários textos, né, que colocam a igreja como esposa de Cristo e não noiva de Cristo. Isso aí os irmãos têm que ficar bem atentos, isso aí tem que estar gravado no coração dos irmãos. E nós sabemos também que quem dava a ordem, depois que tivesse tudo pronto, para que o noivo, o esposo fosse buscar a esposa, era o pai. Ele dizia, agora tu pode ir e buscar. Enquanto o pai não dissesse, não vai, ele não ia. Ou seja, né? Aqui ele vem buscar para as bodas. Aqui tem ato sexual depois, né? Durante as outras etapas, mesmo casados, eles não tinham ato sexual. Eles só iam ter ato sexual depois das bodas. Por isso José intentou no coração dele fugir, porque eles achavam que eles iam achar
achar que ele tinha tomado ela no ato sexual, Maria, no ato sexual antes do casamento, das bodas, melhor dizendo. Eles estavam casados, mas antes das bodas. E antes das bodas era ilegal tomar a mulher, né, no ato sexual. Então, José, nessa fase aqui, tentou largar Maria, né? E o anjo veio, falou com ele, e ele então obedeceu a voz do Senhor, né? Então, a igreja foi prometida ao Senhor desde antes da fundação do mundo. Na cruz, ela casou, Jesus casou com a igreja e foi para o Pai. Quem sabe dizer o texto? João 14. João 14, eis que vou para o Pai. Jesus foi para o Pai, foi o que ele disse que ele foi fazer? Preparar lugar. E daí depois ele vai vir outra vez buscar nós para as bodas do Cordeiro. Tá? Ali no céu vai ter as bodas do Cordeiro e nós vamos ver enquanto a terra, o mundo está em aflição, nós estamos nas bodas do Cordeiro com o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, nós precisamos bem saber disso aí, tá? Agora, o que nós vimos mais? Antes de apagar, eu vou escrever aqui embaixo. Quem sabe me dizer, tá? Dentro da... graça, que vai ser, o final vai ser o arrebatamento, né? E aí, quem sabe me dizer os 6 grandes acontecimentos da matéria que nós vamos estudar, escatologia. Meus irmãos anotaram. Quem sabe dizer, irmãos? Eu não sei, né? Pode falar. Arrebatamento, a grande tribulação, o Armagedon, o milênio milenar, Gog e Magog e que está de pé. Arrebatamento, tá? Grande
irmãos lembram por que nós vamos ver isso? Nós vamos ver que o reino dos céus ele é formado de 3 elementos. Ou seja, ele é formado da igreja, ele é formado de Israel e ele é formado das nações. Tá? Esses são os 3 elementos que nós vamos ver agora. Tá? Parábola do fermento, Mateus 13 e 33. Jesus contou a parábola. Quem está aí com a Bíblia? Lê então, irmã. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, o reino do céu é semelhante a uma mulher que lançou o fermento em 3 medidas de farinha e esperou crescer, esperou o tempo, né? Esse é uma parábola que fica até escondida, né? Sozinha ali, mas agora nós vamos ver o que Jesus fala, quais são esses 3 elementos, tá? Aí vamos ver aqui, ó, Mateus 13, né? 45 e 46. Pode ler, irmão Ruth. 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, o primeiro elemento é a pérola. O segundo elemento, a irmã Ruth agora pode ler para nós. Era ele. 13 e 44. Quando tu falar Ruth, eu não sei se tu falou antes Eu dele. falei Ruth, tá, não, tranquilo. É, Não, Rudinei, tá. Eu acho que é mais fácil. Rudinei. 13 e 44, Rudinei. eu bem sei. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, o segundo elemento é o tesouro, tá? Que está escondido na terra, cujo a pessoa vai lá e vende tudo para comprar, ela dá tudo, ela compra aquela terra por causa desse tesouro, tá? Jesus vai comprar toda a terra por causa de quê? De Israel, tá? Ó, terceiro elemento, a rede que é lançada ao mar, 13, 47 e 48. Quem pode ler para nós? Quem está aí? 48. 13, 47 e 48. Igualmente, o reino
nas nações? Nas nações? 13, 47 e 48. Ah, 47 e 48. Agora eu vou dar uma panorama para os irmãos dos acontecimentos, tá? Esse daqui os irmãos copiam de novo, se já copiaram da outra vez. Eu vou tentar botar tudo, quadro pequeno, eu vou tentar botar tudo junto aqui. Por que que nós vemos os três elementos do reino? Posso apagar, né? Pode pôr. Pode. Por que que nós vemos? Porque nós temos aí nós temos aqui, irmãos, ó, a dispensação da graça, tá? A obra redentora de Cristo, dispensação da graça. E aqui nós temos o que? O arrebatamento da igreja. Tá? A igreja é levada para Nova Jerusalém, que João viu que era quadrada. Tá? Os irmãos não esqueçam disso. Então, aqui, nessa dispensação, nesse período aqui, Deus trata com a pérola, ou igreja. Tá? Aqui, Deus está tratando com a igreja, é o tempo da igreja, ou dos gentios. Deus tem trabalhado na nossa vida, Deus tem levantado a igreja, né? Até o momento que Ele virá arrebatar o seu povo. Quando Deus arrebata o povo para Nova Jerusalém, tá? Aqui é a Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, Jerusalém, ou Jerusalém com G. Nova Jerusalém, o que vai acontecer? Deixa eu dizer, eu não sei se vocês já ouviram, né, alguma pregação assim, que naquele dia, né, Deus vem e arranca e tira o joio, a igreja vai subir, o joio é arrancado e, né, faz aquela salada de fruta. É por isso que nós precisamos saber em que tempo nós estamos vivendo e com quem Deus está tratando e com quem Deus está falando, né? Ou seja, a parábola do joio e do trigo, ela não é uma parábola para a igreja, ela é uma parábola para o juízo final. Aqui vem o joio.
levada para o céu, né? E aqui, no tempo do grande trono branco, onde todos vão estar diante do trono branco, aí nós aplicamos a palavra do joio, que o Senhor disse que os anjos vêm e tiram, né? Pegam o joio, atam eles e jogam no lugar de tormento, né? Não é assim? Então, às vezes as pessoas vão pregar e falam, porque Deus vai aquele dia, o avião vai cair, e vai isso, vai aquilo, e o joio vai ser arrancado. Mas joio não tem nada a ver. Assim como Israel, Mateus 24, por exemplo, onde o Senhor vai falar, né? Orem para que a vossa fuga não seja no inverno ou não seja no sábado. Aí vai lá eu pregar, Jesus vai arrebatar a igreja. Ai, irmão, ora para que não seja no sábado o arrebatamento, ora para que não seja no inverno. O que tem a ver isso com a igreja, irmãos? Essa palavra é para Israel, que vai ser tratado na grande tribulação aqui, ó. Na tribulação aqui é que nós vamos colocar essa palavra. Tá? Jesus falou essa palavra para Israel. Quem é que guarda o sábado? A igreja ou Israel? Né? Quem é que vai fugir? A igreja está fugindo? Quando Jesus vier, irmão, tu vai ser arrebatado e pronto. Não está fugindo. Por quê? Porque a pérola, olha só, a pérola, que é a igreja, ela tem grande valor, ela sabe que vai ser roubada. Porque ela sabe que ela tem valor. Quem é pego de surpresa é o dono da casa. Quem vai ser pego de surpresa vai ser o mundo. A igreja não é pega de surpresa. A igreja está esperando Cristo. Então, aquela palavra que diz, o Senhor Jesus vai virar como um ladrão na noite, essa é para a igreja. Tá? Essa é para a igreja. Aonde Jesus vem e leva a pérola, leva o que tem de grande valor. E aí sim o mundo é pego de surpresa. Ou os que estão sem azeite na lamparina, né? Estão dentro da igreja, mas estão despercebidos. Mas a igreja em si, ela está esperando. A igreja que vai ser arrebatada, ela não vai ser pega de surpresa, porque ela está esperando, né? A Bíblia diz que todas elas tinham azeite. A Bíblia diz que todas elas esperavam. A Bíblia diz que todas elas dormiram. Mas a Bíblia diz que quando eles escutaram aí veio o esposo, o que elas fizeram? Acordaram, e as que não, imprudentes, não tinham azeite para ir ao encontro do noivo, do esposo. Então, só como a gente tem que trabalhar, não é fácil, né? Então, para ir ao encontro do esposo. Então, por isso, né? É que nós temos que colocar as palavras corretamente nos textos, né? Mas isso aí, tá? Não é também o nosso principal hoje. Vamos ver aqui, ó, com os irmãos. Então Jesus vem, arrebata a igreja, leva para Nova Jerusalém. Aí nós vamos falar, irmão, nós vamos ver aqui, ó, arrebatamento, tá? E nós vamos ver a Nova Jerusalém por dentro, tá? Nós vamos ver tudo que tem lá. Tudo que a Bíblia diz que tem lá, nós vamos ver, tá? Mas essa aula vai ser quando você estiver bem tristinho, assim, sabe? Não tiver, quase, né? Sem força para orar, daí nós vamos se alegrar. Hoje nós vamos ver um completo aqui no que vai acontecer, tá bom? Então, a Bíblia vai dizer, irmãos, tá? Que depois que Jesus arrebata sua igreja, vai começar um tempo chamado tribulação, tá? Ou grande tribulação, porque é grande a tribulação que vai ter, né? Agora, tem muita gente que fala, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outros falam, vai ser arrebatada depois da tribulação. Não é verdade?
passar durante a tribulação. Mas e aí? Enquanto nós não soubermos o que é tribulação, nós vamos sempre ter uma ideia diferente daquilo que vai ser a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Né? Então, o que é a tribulação, irmãos? O que é a grande tribulação? Daniel capítulo 9, versículo 20. Os irmãos podem abrir aí para nós. Tá? Existe uma profecia. Existe uma profecia em Daniel 9, tá? Que vai nos dizer 70 semanas. O irmão achou aí? Quem achou, Daniel? Pode ler, irmão Rodinei. Achou, né? Se deixar pronto, né, cara? Hã? Deixa eu ver. Quer ler, irmão Abimael? Não achou ainda? Daniel 9:20. Só uma notinha de rodapé. Apocalipse 3. Livrarei da hora. Toda vez que Deus bota juízo, ele tira os seus antes. livrarei da tribulação. Salmo 45 também. Leio só o 20. Não é Salmo, é Daniel. Daniel 9:20. Daniel 9, 20. Começa pelo 20 aí, né? Estando eu ainda falando, eu orando e confessando o meu pecado, eu Só um pecado. pouquinho, só um pouquinho. A irmã daí anota e lê em casa, daí, senão vai perder a explicação e a leitura daí. Daniel 9, 20. e 20. Tá, agora pode ir lá. Daniel 9:20. Mas minhas canetas. Posso ir? Pode ir. Estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Continua. Continua. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre 70 o teu semanas. povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Tá, só uma pausa. 70 semanas estão determinadas sobre quem? O teu povo e a cidade santa. É para a igreja essa profecia? Para Israel. Profecia para Israel. O povo dele e a cidade santa. Tá bom, pode continuar. Meus olhos estão ardendo muito, parece que está embaralhando. Eu estou trabalhando muito no sol, estou assim, os olhos estão marchando de fogo. Mas eu estou lendo. Dá para a irmã Andréia aí? 22. Vou continuar no 22. Vai. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão.
7 semanas e 72 semanas. As ruas e 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 602 semanas, terá tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Então determinadas as relações. 27 e 27. É isso aí. Continua? Não, só isso aí. Tá, irmãos? Então aqui, ó, a profecia de Daniel. 70 semanas estão, né, determinadas sobre o povo de Deus e a cidade santa, ou Israel e a cidade santa. 70 semanas. Tá? Ao qual Daniel vai dizer que já se cumpriu 7 semanas mais 62 semanas, total de 69 semanas, até o Messias, tá? Da reedificação de Israel. Lembra do templo? Lembra de Neemias lá? Daquela época lá de Neemias até o Messias levou 69 semanas. 7 semanas mais 62. Uma semana de dias tem quantos dias? 7 dias. E só que aqui é uma semana semanas de anos. Tá? Então, uma semana de anos tem quantos anos? 7 anos. 7 anos, tá? Então, de Neemias até Cristo se cumpriu 69 semanas, tá? De profecia que Deus tratou com Israel. Agora a promessa são 70 semanas. Então, faltou quantas semanas para cumprir as 70? Foi feito 69. Uma semana. Faltou uma semana. Uma semana que é 7 anos. 7 anos. Tá? A grande tribulação que Deus vai continuar tratando com Israel, porque o Senhor parou de tratar com Israel aqui, ó. O Senhor parou de tratar com Israel, tá? Ó, Cristo parou de tratar com Israel, tá? Quando que Deus, Cristo, ele falou a seguinte parábola, né? O Senhor numa vinha, né, plantou uma vinha, fez ali uma piscina, uma torre e arrendou a uns trabalhadores. Tá? Jesus falou essa parábola. Só que quando chegou o tempo determinado dele buscar, daqueles trabalhadores pagarem, derem o fruto da terra para ele, a comissão dele, o que aconteceu? Eles foram lá, bateram naqueles servos que ele enviou, né? Mandaram eles sozinhos, sem nada, outros eles mataram, né? Aí o senhor da vinha falou assim: não, mandarei o meu filho, a esse eles respeitarão. E o que eles fizeram? Levaram para fora da cidade e mataram ele, né? Então, o que fará o senhor da vinha? Jesus disse: ele virá e arrendará a vinha a outros, tá? Então, Jesus veio para Israel. Ele veio para Israel, só que Israel rejeitou. João 1,11. Israel rejeitou a Cristo. E quando Israel rejeita Cristo, Cristo se voltou para a igreja, ou o povo gentil, ou a graça. É o tempo que nós estamos vivendo. Então Deus deu na nossa mão a vinha para que nós venhamos entregar a eles o fruto que era para Israel dar. Só que Israel não aceitou o Messias. Jesus vai dizer: olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam.
mas virá outro em seu próprio nome, a estes vocês receberão. Quem é este? Anticristo. Tá? Vou botar aqui, anticristo. Então, o anticristo, ele vai começar, ele vai se manifestar, né, no momento em que a igreja for arrebatada, for levada. Então começa a grande tribulação. A grande tribulação nós vimos agora que ela tem um período de 7 anos, não é isso? 7 anos, né? Ou uma semana de anos de Daniel. Por quê? Porque Deus interrompeu, né, o tratamento com Israel aqui e começou a tratar com a igreja na graça, na cruz aqui, ó, né? Então cessou-se as profecias para Israel, começou o tratamento da graça ou da igreja ou dos gentios, e aí a igreja vai ser arrebatada para Nova Jerusalém, e então 7 anos de tribulação na terra, tá? Estes 7 anos vai se manifestar o anticristo, tá? E vai ser, ó, preste atenção, aqui, ó, os 3 primeiros anos, essas canetas, nem usei essa caneta, não tem mais nada. Ó, o primeiro aqui vai ser rompido o primeiro selo, tá? O primeiro selo vai durar 3 anos e meio, tá? O primeiro selo é o cavalo branco do Paraguai, tá? Cavalo branco. Esse cavalo é do Paraguai, tá, irmãos? Ele é falso. Porque o primeiro selo é uma falsa paz. Vem o anticristo, né? Se apresentando, e esses 3 anos e meio ele vai trazer uma falsa paz. Israel vai acreditar nele, tá? Israel vai olhar para ele e vai dizer: mas é o Cristo que nós esperávamos. Só que esse período de paz vai durar 3 anos e meio. E aqui, ó, nos outros 3 anos e meio, aí o bicho começa a pegar, né? Vai ser rompido mais 6 selos, tá? 6 selos. Vai ser tocado 7 trombetas. Vai ser lançado 7 taças da ira. Oh, minha taça está bonita. 6 selos, mais 6 selos, com esse outro selo, 7 selos, tá? Aqui, mais 6 selos, 7 taças, ó, irmãos, taças. Aqui nas 7 taças, tá? Juízo anunciado, tá? Sete taças. Juízo anunciado. 7 taças. Oh. Mas eu também. Taça de vocês também não deixam eu ver errado.
os 7 selos, tá, irmãos? Um por um, nós vamos ver, né? Mas é outra aula, tá? Nós vamos ver as 7 trombetas, que são os juízos anunciados, que foram anunciados, e aqui as taças, que são os juízos vividos, né? Aí são as taças da ira de Deus. Primeiro Deus anuncia, depois Deus derrama sobre eles, tá bom? E aí, irmãos, nós vamos chegar nesse período aqui, ó. Depois que a 7ª taça for derramada, nós vamos chegar nesse período aqui, a Batalha do Armagedon. Tá? Batalha do Armagedon, que aonde o Senhor Jesus vem, né? E que ele desce no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ele vai se fender, né? Dos 2 lados. Israel vai receber um livramento naquele dia, né? Eles vão estar fugindo, né? E Jesus vai guardar eles, né? Daquela batalha ali, porque todas as nações vão se voltar contra Jerusalém naquele dia, né? E Jesus então ele vem nós vamos ver tudo isso aí na palavra, tá? Só estou dando um panorama para os irmãos. Jesus vai vir com as vestes salpicadas de sangue, tá? Em Joel, tá? E vai, Zacarias ali, 13, ele vai apresentar, né? Porque as feridas que estão na mão dele, né, irmãos? Porque ferida é assim, irmãos. Essas feridas não cicatrizou ainda. Essas feridas só vai cicatrizar naquele dia, que é o dia em que ele se apresenta e o Israel vai dizer para ele: que feridas são essas? Essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então há um grande avivamento naquele dia. Israel vai se voltar para Jesus, vai se arrepender, e aí então eles vão pedir perdão, entendeu? E ali as feridas vão sarar. Até lá, Jesus continua com as feridas, porque quando você é ferido, quando alguém faz alguma coisa para você, você pode até perdoar, mas enquanto aquela pessoa não vier pedir perdão, aquela ferida fica ali. Para você pode não, eu já perdoei tudo, mas se a pessoa não vier pedir perdão, a ferida fica ali. É como um prego que você tira da madeira, o furo fica ali, o prego não está mais, mas o furo fica ali, tá bom? Então, naquele dia, né, Jesus vai livrar eles vão, vai ter uma grande batalha aqui, a batalha do Armagedon, irmãos. Para quem pensou, né, que ia ficar lá no céu santo, né? Glória, 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 né? Nesse dia aqui, ó, o arcanjo Miguel, tá? O arcanjo Miguel, Jesus e a igreja que está na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém fica no 3º céu, irmãos, tá? O 3º céu, ele é móvel. João viu a cidade descendo, tá? A cidade saía do monte e descia, tá? E nesse dia, aí, nas regiões celestiais, tá, irmãos, que nós já vimos também na última aula, o diabo e os seus anjos não estão no inferno, eles estão nas regiões celestiais, tá? Região celestial. Vai vir Miguel, Jesus, Miguel, a igreja, e vão fazer uma limpa nas regiões celestiais, tá? Aqui, irmãos, aqui, nesse momento aqui, ó, na batalha do Armagedon, aí o inferno vai ser inaugurado, vai ser lançado lá o falso profeta e o anticristo, vão ser jogados nos lagos de fogo, tá? Então, aqui, ó, região celestial, limpa, a igreja vem
cidade está descendo, a cidade está vindo, faz a limpa na região celestial e eles vencem a batalha do Armagedon indo para o milênio, né? Aqui são 1000 anos, tá? 1000 anos reinado de Cristo. Não é reino, é reinado de Cristo. Cristo vai reinar por 1000 anos. Satanás aqui nesse dia ele vai ser preso no abismo, tá? Ele vai ficar lá por 1000 anos e só vai ser solto aqui, ó, na batalha do Gog e Magog, para que depois ele seja também lançado no lago de fogo, junto com todo o joio no dia do juízo final. Ah, irmãos? Então, estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Se tiver alguma dúvida aí, se não estão com dúvida. Hã? É 30.000 anos, né? Porque medita 1000 anos. Então, irmãos. Daniel 12, 7. Marruch, cadê o... Não posso passar agora. É 10? Ah, não. Ah, irmãos, então nós vamos ter que deixar para depois. Vamos só ler esse trecho. Uma hora de aula, em sala de aula é bom. Tem que ser no mínimo 2, eu gosto. Eu mais gosto da vida dessa. Eu vou ter que passar só Uma um hora pouquinho, é- senão vai ficar sem nexo com os Sim, sim. irmãos. Sim, pode passar. Ó, mas eu não É quero. 12, 7? 12, 7. Até o 11. Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do Ó, rio, irmão, isso aí é importante. quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, porque isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Tá. 1290 dias. Tá, já leu tudo, tá? Ó, Daniel vai falar, ó, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Tá? Vai cessar o sacrifício em Israel. Aqui o anticristo, ele se levanta, tá? Para ser o Cristo em Israel. Tá? Qual é o sinal aí que nós vamos receber disso tudo? Israel ele tem que construir o templo. Os irmãos já viram a foto lá de Israel, quando vê aquela abóboda laranja, bonitona assim? Já viram? Naquela imagem? Monte Moriá. Isso. Já viram? Os irmãos já viram? Lá em Israel tem A cúpula dourada. Hã? A cúpula dourada. A cúpula dourada, isso. Monte Moriá. A cúpula dourada. Ali, irmãos, é onde Abraão preparou o altar para oferecer Isaac. Né? Ali é o lugar onde Salomão construiu o templo. Ali é o lugar do templo de Zorobabel, ali é o lugar do templo de Herodes. E aquele lugar ali agora não pertence mais a Israel. Eles pertencem aos árabes.
Então Israel ele pode entrar lá, os cristãos podem entrar lá, né? É do lado do Muro das Lamentações, tá? A entrada ali. Só que não pode levar a Bíblia, não pode adorar, não pode fazer nada, só pode entrar. E aí o judeu entra, tira o sapato, porque ali para eles é lugar terra santa, né? Eles tiram o sapato, os cristãos não entram de qualquer jeito, mas para eles é bem importante aquele lugar. E ali é o lugar do templo, ali que é o lugar do templo. Então, o anticristo vai precisar do templo, porque ele se diz que é o Cristo, que é o Messias. Então, quando Israel, nós sabemos que Israel ele vai conseguir construir o templo, tá? Por quê? Porque o anticristo vai se levantar. Quando Israel conseguir construir o templo, já é um grande sinal que Jesus está para arrebatar a igreja. Porque o anticristo ele está linkado, né, ao templo. Então aqui, ó, nesses 3 anos e meio falsa paz, eles estão sacrificando, eles estão usando o templo, eles estão sacrificando, está tudo às 1000 maravilhas, né? Daí quando vai encerrar esse tempo, Daniel vai dizer para nós, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Aí vai cessar o sacrifício em Israel, no templo. Aí Deus vai levantar o que, irmãos? Vai levantar 2 testemunhas, tá? 2 testemunhas para pregar o Evangelho. Tá? Vai ser levantado 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas têm o mesmo ministério de Cristo. Por quê? Porque são 3 anos e meio e elas vão ser crucificadas na praça e depois do 3º dia elas vão ressuscitar. Tudo isso vai ser um sinal para Israel, né? Apontando para que, nós já vimos essa história antes. Aí aparece Jesus com as mãos furadas, aparece Jesus com a veste salpicada de sangue, dizendo para eles, essas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Então eles vão prantear naquele dia e vão se arrepender, e o Senhor vai separar para ele 144.000, 12.000 de cada tribo. 12.000 de cada tribo, tá? São 12 tribos, 12 vezes 12, 144.000 vão ser separados para Deus naquele dia, né? Que as testemunhas de Jeová, acho que é eles, né? Mas estamos lá, tudo bem, né? Deixa eles pensar. Mas, naquele dia, tá? As testemunhas vão... Por que, irmãos? Isso aqui é culpa de Moisés, viu? Isso aqui é culpa de Moisés. Porque a Bíblia diz que Cristo ia ser ferido uma vez só. Aí o que aconteceu? Cristo foi ferido lá na cruz e morreu, né? Só que Moisés, Deus mandou, fere a rocha. A rocha quem era? Cristo, né? E Moisés feriu a rocha. Era uma vez para ferir a rocha. E aí o que aconteceu? Depois Deus falou com ele, fala para a rocha que vem a água. Daí Moisés foi lá e feriu a rocha mais 2 vezes, né? Então Cristo só poderia ser ferido uma vez, né? Então agora tem mais 2 testemunhas, porque Moisés feriu a rocha mais 2 vezes. Essas testemunhas têm o ministério de Cristo, 3 anos e meio. Vão pregar o Evangelho, vão fazer maravilhas, vão anunciar, vão desmascarar o anticristo e o falso profeta e vão ser crucificadas, como foi crucificado Cristo no final do seu ministério, nos 3 anos e meio. Tá? Irmãos, estão entendendo? Está entendendo, Deus? Assim, eu vou recapitulando depois nas aulas. Vou recapitulando.
fato não. As duas testemunhas, irmã, quem sabe Deus revela para nós, né? Mas não é Moisés, não é Elias, não pode ser nenhum desses aí. Porque testemunha, ela não pode ser. Moisés e Elias já estão com o corpo glorificado, tá? Então, não pode ser eles. Essas testemunhas terão que morrer, né? E depois elas vão ter o corpo glorificado. Então, depois que morre uma vez, tem corpo glorificado, não pode voltar mais, né? Pode até ressuscitar no corpo, né? Nem Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias enquanto o seu corpo estava sendo glorificado, até ir ao Pai. Amém? E aí, irmãos, vou deixar para a próxima aula, tá? Vou deixar para a próxima aula a Batalha do Armagedon. E aí eu vou dizer até quantos dias vai durar a Batalha do Armagedon para os irmãos. Agora eu vou falar, só para você ver na próxima. Tudo é Bíblia, irmãos. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Então, os irmãos entenderam que a grande tribulação é uma profecia de Daniel. Então, se alguém chegar para você e dizer, eu acredito que é pós-tribulação, aí tu pergunta para ele, mas tu sabe o que é tribulação? Se ele não souber que é tribulação, nem argumenta.